Constituição Federal de 1988 definiu as competências tributárias dos diversos entes federativos, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela determinou que lei complementar dispusesse a respeito das limitações ao poder de tributar e também definiu, em relação aos impostos, quais seriam os fatos geradores dos impostos que estariam elencados dentro da Constituição, bem como quem seriam os contribuintes e qual seria a base de cálculo. Em relação aos impostos, foram definidos que a União poderia instituir impostos sobre importação, sobre exportação, também sobre o imposto sobre a renda, produtos industrializados, impostos sobre operações financeiras, o imposto territorial rural e também o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi regulamentado, isso depende de lei complementar. A União também teria competência para instituir impostos residuais, que seriam impostos que não estão previstos na Constituição, mas que seriam instituídos por meio de lei complementar, e impostos extraordinários no caso de acontecer uma guerra. A Constituição Federal estabeleceu também que os estados poderiam instituir os seguintes impostos: imposto sobre heranças e doações, chamado de TCD, os impostos sobre a circulação de mercadoria e também sobre alguns serviços de comunicações e de transporte interestadual, e o imposto sobre propriedade de automóveis, IPVA. Também foi dada competência aos municípios para instituir os impostos sobre propriedade territorial urbana, o IPTU, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, e os impostos sobre serviços, o ISS. Para o Distrito Federal, a Constituição garantiu que ele poderia instituir tanto os impostos estaduais como os impostos municipais. Em 1996 foi publicada a Lei Complementar número 87, apelidada de Lei Candir, que ela tratava sobre o ICMS, os fatos geradores e regulamentava a base de cálculo. Quando a Constituição foi promulgada, o constituinte originário, ele decidiu colocar que o ICMS na exportação, ele teria uma possibilidade de ser cobrado, quando houvesse uma exportação de produtos primários ou semi-elaborados. Então, nesse caso, o produto poderia incidir o ICMS. No caso de produto já industrializado, beneficiado, já não poderia, já da Constituição não pode ser cobrado. Então, muitos estados, a partir já dessa possibilidade, passou a usar essa receita, né, como parte do orçamento deles. Então, em 96, aí a gente estava passando exatamente pela questão do Plano Real, com Fernando Henrique, a gente estava com a paridade do dólar. Nessa época, as exportações estavam muito ruins, a gente estava importando muito, porque o real estava bem valorizado, e a gente estava exportando pouco. E os exportadores estavam sentindo isso na pele. Então, o governo decidiu, foram várias ações governamentais, políticas públicas, para tentar incentivar a exportação. A Lei Candir entrou nesse âmbito. Houve um movimento durante as discussões da Lei Candir para que não fossem feitas tributações das exportações e também de importação de bens de capital. Isso era com base em princípio no que a maioria dos países pratica, né, de princípio de não exportar tributo para fora do país e também de você não prejudicar a industrialização do seu país cobrando tributo de máquinas que vêm para poder fazer novos produtos aqui no país e gerar renda. E isso acabou sendo incorporado dentro do texto da Lei Candir. A Lei Candir, ela possibilitou a regulamentação do princípio da não cumulatividade do ICMS, ou seja, para que
o valor que fosse arrecadado de ICMS nas etapas anteriores, na cadeia produtiva, pudesse ser abatido na hora do contribuinte fazer o pagamento. E também permitiu a chamada substituição tributária, ou seja, em uma determinada etapa da cadeia produtiva, você já arrecada toda a tributação que vai ocorrer nas etapas seguintes, com base numa tabela de preço estabelecida. Essa é a chamada substituição tributária para frente, ou então você deixa de arrecadar nas etapas anteriores para arrecadar tudo numa etapa seguinte, que seria a substituição tributária para trás. Então, a pessoa que exporta a partir daquele momento, ela poderia pegar os insumos, o crédito que ela usava, que ela pagou com ICMS, né? Tudo que foi pago de ICMS com aqueles insumos, ela poderia se creditar, ela teria o dinheiro de volta do Estado. Então você imagina, eu pego aqui, eu faço um produto elaborado, um carro, eu compro uma roda, compro um volante, compro e fabrico um carro e exporto esse carro. Aí se eu passava a poder me creditar do ICMS pago em face do pneu, em face do volante, tudo isso eu passava a ter direito de receber de volta. O que para mim, como exportador, isso é um incentivo, poxa, substancial. Então, a partir da lei complementar, da lei Candir, que é uma lei complementar, a gente passou a ter esses dois incentivos para a exportação. A grande polêmica é que na lei Candir, durante a sua tramitação, os estados reclamavam que com a desoneração das exportações, eles iriam ter uma perda de arrecadação quando fosse implementada essa lei. Mas essa perda de renda seria inicial, né, por alguns anos, depois com o aumento das exportações e a melhoria da economia do país, eles tenderiam a ter mais arrecadação interna ou em decorrência das exportações. E foi aprovado uma espécie de seguro-receita dentro do anexo da Lei Candir. Artigo 31 da Lei Candir, ali foi previsto que a União entregaria o recurso para os estados e também para os municípios também, e em compensação da aprovação da desoneração das exportações, que foi aprovada na Lei Candir. A União teve o seguinte raciocínio, olha, você vai ganhar a partir do momento em que vai haver mais circulação de mercadorias, vão ter mais exportações. Então eu vou ter mais circulação, o ICMS vai gerar mais receita tributária dentro do Estado. Naturalmente isso vai acontecer. E também com a importação, porque o ICMS na importação continua sendo tributado. Então como eu vou importar para poder elaborar, e o Brasil faz isso, a gente tem diversos regimes que auxiliam na importação para a gente poder exportar. Tendo em vista o plano real, eu tenho a possibilidade de importar mais e vou exportar mais por causa dos incentivos. Então eu exporto mais, naturalmente eu importo mais para importar insumos, para elaborar e para poder exportar. Então a União contava com esses dois fatores, quer dizer, eu vou ter que ressarcir, mas uma hora essa conta vai se bater. Porque eu estou fazendo o próprio produto interno bruto do país vai levar, eu vou aumentar a produção do país. Então, no final das contas, os estados, aos poucos, eles vão se compensar com isso. Essa compensação seria paga num período de 5 anos. E posteriormente, ela foi prorrogada. Em 2003, foi aprovada a Emenda Constitucional número 42, que ela constitucionalizou uma unidade tributária para as exportações em geral, pois na Constituição só estava prevista a imunidade apenas para produtos industrializados. E em seguida, foi acrescentado no ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, o artigo 91, que ele previa que a União entregaria um auxílio financeiro para os estados, para o DF, para os municípios, que seria regulamentado na forma de uma lei complementar. Esses pagamentos seriam feitos até que ocorresse uma cláusula de cessação, que era a seguinte: quando a arrecadação do ICMS no Brasil correspondesse a que 80% do valor do ICMS fosse para o estado do destino da mercadoria. Seria a adoção do princípio da tributação no destino. Aqui no Brasil, a
tributação ela é dividida. Uma parte do ICMS vai para o estado de origem, que seria a alíquota interestadual, e a alíquota interna, que a maior parte ficaria no estado de destino. Desde 2003, não tinha acontecido nenhuma regulamentação dessa lei complementar. A própria emenda constitucional previa que, enquanto não houvesse essa regulamentação, ficaria valendo o que estava disposto no anexo da Lei Candir, que era um valor que era equivalente a 1,9 bilhões de reais, e anualmente a União ainda complementava esse valor por meio de um auxílio financeiro chamado FEX, mas que era um valor que era concedido de forma discricionária, por meio de medida provisória, ano a ano, e isso totalizava, em média, em torno de 3,9 bilhões por ano. Era um valor que era correspondente ao que era pago no auxílio da Lei Candir. Em 2016, o Estado do Pará entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a não regulamentação do artigo 91 do ADCT. No fevereiro de 2020, foi aprovado um termo de acordo em que a União se comprometia a pagar um montante de 58 bilhões de reais entre 2020 e 2037. E esse valor seria pago de forma escalonada, ano a ano, e nos primeiros 3 anos seria 5,2 bilhões de reais, entre 2020 e 2022. Depois, esse valor permaneceria em 4 bilhões de reais até 2030. E a partir de 2031, o valor seria reduzido gradualmente em 500 milhões até cessar o pagamento em 2038. Adicionalmente, também a União se comprometeu a pagar um valor de 4 bilhões em função de um leilão de um bacia de petróleo, que aconteceria em 2021. Esse acordo foi homologado em setembro de 2020, e o STF deu prazo de 90 dias para que a União editasse a lei complementar de modo a materializar o acordo. E em dezembro de 2020 foi aprovada a lei complementar número 76, que basicamente repetia tudo que havia sido apontado dentro do acordo judicial, homologado pelo STF. Em seguida, depois da aprovação da lei complementar, em março de 2021, foi aprovada a emenda constitucional 109, que seria a emenda que foi fruto da PEC emergencial. E o artigo 91 da DCT ele foi revogado. Mas a lei continua em vigor. A lei complementar número 176 ela está em vigor e os pagamentos têm que ser feitos pela União. A Lei Candir ela foi fundamental para que o Brasil se colocasse na posição de grande exportador de commodities. Foi importante para facilitar a exportação de mercadorias daqui e trouxe desenvolvimento econômico para a União, para os estados e para os municípios, muito em função do boom das commodities que aconteceu no período dos anos 2000 e dos anos 2010. A crítica que é feita em relação à Lei Candir é que ela liberou a isenção de ICMS nas exportações de forma indiscriminada, para todo e qualquer tipo de exportação. Isso auxiliou a desindustrialização do nosso país. O Brasil é um país um grande produtor de café. Nós aqui no Brasil, nós exportamos o café para a Europa. Lá eles pegam café, trituram, moem, colocam dentro de uma cápsulazinha com uma máquina especial que eles também produzem. Vendem esse café para o Brasil num valor que é 70 vezes mais caro do que o café que a gente exportou para eles. E a crítica em função da Lei Candir é isso, que em vez de estarmos exportando produtos de valor agregado, estamos exportando apenas o produto bruto, sem nenhum tratamento. No Brasil,
Mais de 90% dos nossos produtos exportados são produtos ou primários ou semi-elaborados. E são produtos que, como são commodities, eles têm o preço cotado no mercado internacional. A tributação em cima desses bens, de fato, diminuiria bastante o volume de exportações. Mas a Lei Candir poderia trazer mecanismos para poder melhorar a produção local, assim, de trazer mais benefícios para a importação de bens de capital. Já tem a isenção, mas talvez criar formas de ampliar ou conceder créditos para que pudessem trazer mais bens de capital e facilitar a industrialização aqui no Brasil, além também de permitir dar mais incentivos a bens de tecnologia que possuem maior valor agregado, para que o Brasil pudesse ser um país com uma produção de bens tecnológicos, que hoje em dia já não tem mais tanta dependência de produtos físicos, a gente tem muita dependência assim, de prestação de serviços, de tecnologia e bens tecnológicos aqui no país. E talvez um incentivo maior para esse tipo de indústria aqui no Brasil ajudaria, para mudar essa característica nossa de ser um país exportador de produto primário.